1902, publicação de A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Esse é aquele livro que eu falei, que Freud, quando estava no navio, indo para os Estados Unidos, viu um marinheiro lendo, né, e ele ficou empolgado. É um livro interessantíssimo, eu tinha lido há muitos anos e reli, aliás, nem terminei, né, de reler. Voltei a ler esse ano ele. É o livro em que ele trata das formações do inconsciente, né, o livro dos sonhos, da interpretação dos sonhos, é um livro que Freud estabelece o inconsciente, e a partir daí ele começa a pesquisar e descrever as formações do inconsciente. Como é que eu percebo que o inconsciente existe? A partir das suas formações, né? Vamos fazer uma comparação com o buraco negro. O buraco negro, já que ele é negro, ele é invisível, né? Tem como detectar. Então, como é que os astrofísicos sabem que o inconsciente, ou que o buraco negro existe? Pelo que está em volta dele. A matéria começa a ser engolida em torno dele, inclusive a luz, por isso que ele é negro, né? Que até a luz ele engole. Então não se vê o buraco negro, se percebe o buraco negro. Até agora, né? Claro que os cientistas um dia vão chegar até a observar o buraco negro e aí ele vai deixar de ser negro. Mas é uma comparação próxima da formação do inconsciente. Você não vê o inconsciente, mas você percebe o inconsciente a partir das formações dele. A gente vai ver mais na frente, falando de Lacan, que já é outra noção do inconsciente, né? Não é totalmente diferente dessa, mas tem outras questões a considerar. Mas Lacan diz assim, o inconsciente pulsa. O inconsciente é um aparelho pulsátil. Ele está o tempo todo mandando alguma coisa. E esse alguma coisa são os sonhos, os atos falhos, né, como eu cometi aqui vários no instante, trocando uma palavra pela outra, os xistes, né, xiste em português, no espanhol eles entendem melhor, é um gracejo, é uma gracinha, é uma piadinha, não é uma piada consciente, que você tem intenção de contar e fazer graça, é uma coisa que sai, né, sem pensar, sem querer, e é engraçado, faz rir, faz até você mesmo rir às vezes. É o xiste, né? Em espanhol é exatamente isso, né? Piada, chamado de xiste. E os sintomas, né? Os sintomas que podem ser sintomas corporais, como a gente vê no caso da histeria, né? Podem ser sintomas mentais, digamos assim, esgotamento físico, depressão, o pensamento acelerado, né, a compulsão ao pensamento, como a gente chama, a pessoa não para de pensar, e outros, né, que a gente pode enquadrar, mas os principais são esses, as formações do inconsciente, como a gente percebe que o inconsciente está aí, né, na psicanálise freudiana, são os principais, e são esses que aparecem aí, que são analisados nessa obra, A Psicopatologia da Vida Cotidiana. 1903, Freud analisa de forma indireta uma criança de 5 anos, né? É um caso que ficou conhecido. Os casos de Freud ele tem um nome oficial do livro, como está no livro, texto, mas eles ficaram famosos com outros nomes, né? Essa obra, o nome oficial é Análise de uma Fobia e um Menino de 5 anos. Mas tem gente que eu acho que já leu, que é psicanalista e nem, não lembra que o nome é esse, porque ele é conhecido como o caso do pequeno Hans. É o caso pequeno Hans. A mesma coisa é o caso Dora. Não está lá escrito, o caso Dora, é outro nome lá. Caso de uma menina que não sei o que, eu não lembro. Mas ficou sempre assim, o caso do homem dos ratos, o caso Schreber, né, como a gente vai ver. Mas o nome oficial é outro, mas aí é o caso do pequeno Hans, né? Muito importante essa obra, importantíssimo, né, para você compreender principalmente a formação, né, ele
ele acompanhou, ele não atendeu a criança, né, era o pai, Freud era psicanalista da mãe de Hans, e o pai fazia parte da associação psicanalítica, né, aquela ainda das quartas-feiras, e ele começou a levar observações que ele fazia do menino, coisas que ele diria, porque assim, eles estavam, né, Freud e os companheiros da época estavam entusiasmados com a psicanálise, eles qualquer coisa eles estavam associando ao inconsciente, né? Então era um momento de descoberta assim. Então o pai começou a observar as coisas da criança e informação, né, o inconsciente ali, informação teoricamente, e levar para as reuniões e debater o que era isso, o que era aquilo. E o menino começou a apresentar uma fobia. E ele foi levando esses detalhes da fobia. Então, na verdade, quem escreveu tudo foi o pai, ele deu essas anotações para Freud, e Freud fez uma análise do que era isso aí. Né? É um caso muito importante para a gente entender. No pensamento de Freud, era uma neurose obsessiva, estava em formação ali, mas Lacan discorda com relação a isso e diz que, na verdade, é uma formação de uma perversão. Né? A gente já analisou bastante isso, já discutiu isso na instituição e a gente tem uma tendência a interpretar mais com Lacan, né? Que ali era a formação de uma perversão. Hans depois tornou perverso, né? Não é um maníaco, não é isso. Não é um serial killer, mas a estrutura dele era perversa. Bom, em 1905, publicação de 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Esse texto também é muito importante. Ele é bem balizar, né? Ele é bem estrutural, assim. E também o xiste e suas relações com o inconsciente, que os dois textos vão tratar dos estádios ou estágios do desenvolvimento da sexualidade infantil, né? Vocês têm que ter noção de quando a gente fala em sexualidade infantil, não estamos nos referindo a criança fazendo sexo, não tem nada a ver. Estágio da sexualidade infantil é até melhor a gente falar assim, desenvolvimento da libido. Né? Para onde caminha a libido? Primeiro está concentrado na boca, depois está concentrado no ânus, depois está concentrado no órgão sexual e depois está espalhado de outras formas, certo? São esses estágiozinhos que a gente chama de fase oral, fase anal e fase genital, certo? 1908, publicação sobre as teorias sexuais das crianças, você vê que é uma fase que Freud, apesar de não atender propriamente crianças nesse momento, mas Freud tem uma frase de Freud interessante que ele fala assim, a gente atende a criança no adulto. Quando o adulto está em análise, as questões infantis vêm todas assim. E no fundo, são questões infantis. Ou melhor dizendo, são complexos infantis que aparecem ali. Né? Então, ele vai descobrindo. Claro que Freud também atendeu criança. E lembrando, né, da história de Freud, que a gente viu da vez passada, ele teve um atendimento com criança. Né? Ele tinha um instituto lá, que ele cuidou por um tempo de crianças que tinham problemas, não sei se era problemas de neurológico, mas a gente viu isso. Então ele teve contato com criança, bastante. E Freud também tinha filhos, né? Depois passou a ter neto. Freud era bastante observador. Tem um conceito, inclusive, que depois a gente vai ver, que Freud observou a partir do neto dele. Né? É um conceito chamado Fordar. Fordar, em alemão, vai e volta, que é uma tentativa da criança simbolizar a ausência da mãe. Né? Criança, existe uma idade específica que a criança gosta de jogar as coisas. Quem teve filho aí deve lembrar disso de forma bastante fácil. A criança tem um hábito de jogar as coisas para os outros pegar. Né? Aquilo é uma forma de simbolizar, de exteriorizar a ausência. Ninguém nasce com os conceitos, com certas
estruturas prontas. Então, assim, a gente aprende tudo, a gente aprende a externalizar uma ausência, a gente aprende a dormir, né? Pode parecer bobagem, tudo é novo para a criança. Então, aquela entrada no simbólico, Freud estava chamando de fordar, essa, essa coisa de sair e voltar, exterior, interior, dentro, fora, né? É assim que a criança vai tentando, né, formalizar. Então, Freud era bastante observador com relação a essas coisas. E nesse texto aí, né, sobre as teorias sexuais das crianças, foi a partir dele que ele começa a formulação do complexo de castração. Por que formulação? Porque esse conceito, como outros, ele nunca para de reformular. Freud tinha digamos assim, a humildade de, de dizer que 3 livros depois ele fala, olha, aquilo que eu pensava num livro anterior estava errado, porque agora eu pude observar melhor e pude enxergar a partir de outros pacientes que não é bem assim como eu pensava. Ele vai modificando. É uma obra aberta, né? A psicanálise é diferente da ciência que tende ao fechamento sistemático. A psicanálise não é assim. Ela faz isso, né? Ela, ela tem outro parâmetro. Então, Freud começa a falar, já falava antes em cartas tal, mas ele começa a teorizar melhor, a perceber melhor o complexo de castração a partir dessa obra aí, né, sobre as teorias sexuais das crianças. Entre 1910 e 1920, né, são chamados de anos da maturidade de Freud, né, desenvolvimento e reformulações sobre os conceitos psicanalíticos. É um momento, assim, que ele dá aquela fase de empolgação inicial. Não é que ele não se torna mais empolgado com a psicanálise, ele se torna. Ele só começa a ter os rompimentos com, com a parte social da psicanálise, né, enquanto instituição. Freud, ele percebeu que ele realmente produzia sozinho, não tinha jeito. Era uma ciência, vou dizer que era uma ciência de um homem só, mas era uma ciência que a base teórica veio de um homem só mesmo, que era Freud, e ele percebeu isso, né? Ele tinha, claro, contribuições de várias áreas, mas as grandes contribuições que foram dadas a Freud não veio propriamente de psicanalistas, né? Veio da arte, veio da pintura, veio da literatura, principalmente, né? Enfim, veio da arqueologia. Freud adorava arqueologia, né? Ele gostava, a mesa dele de Viena era cheia de artefatos arqueológicos, assim, ele comprava um artefato do Egito, um artefato da Roma antiga, da Grécia, ele adorava aquilo, né? Ele tinha essa visão de que o inconsciente era a nossa arqueologia, era uma coisa que estava lá nas profundezas da nossa mente, como os objetos arqueológicos estão nas profundezas do passado, né? Ele tinha essa percepção do inconsciente, que vai mudar com Lacan, né? Então, esse anos de maturidade é um ano em que ele se afasta um pouco dessa questão, não se afasta totalmente, mas ele não está mais com aquela empolgação, a psicanálise começa a andar sozinha, as associações começam a andar sozinhas, e ele está sempre reformulando o conceito, né? Por isso que esse anos de maturidade, esse termo maturidade, eu acho que serve para isso, né? Para entender que ele já está com outra mentalidade, ele já tem uma capacidade de sintetizar certas ideias do passado de forma melhor, a gente vai ver quando ele muda a tópica, né? Também é um período de estudo sobre a técnica psicanalítica, é um período que ele fala bastante sobre a técnica. As primeiras obras que a gente viu, né, desse período aqui, são o período que ele mostra bastante casos. É o caso Dora, é o caso Schreber, é o caso do Homem dos Ratos, é o caso do Pequeno Hans. Tá? Essa fase aí, de 1911 em diante,
ela é marcada bastante pela preocupação dele com o estabelecimento da técnica psicanalítica em si. Ele estava preocupado antes, mas aí ele foca mais nessa parte técnica, né? A psicanálise ganha projeção mundial e muitos adeptos, como eu disse, né? Ela começa a andar sozinha agora, não tem como ter controle sobre isso, né? Não tem como ter controle sobre a associação em Londres, com a associação na Hungria, com a associação, sei lá, nos Estados Unidos. Então, ela começa a se tornar uma coisa maior que ele, né? Mas o foco mesmo era Freud, era a produção, era o que Freud escrevia. Ainda sobre os conceitos primordiais, né? Em 1911, Freud publica o caso Schreber, né? O nome, como eu disse, não é esse, mas ficou conhecido como o caso Schreber. É o caso de psicose paranoica, é um dos textos que Freud vai tratar sobre psicose. Freud não avançou muito com relação à psicose, Lacan avançou muito mais, mas é um dos textos que vai dar. Freud vinha falando em uns 2 textos anteriores, mas é nele que Freud reconhece essa questão do narcisismo, né? Esse é um conceito particular da psicanálise muito importante, né? Freud percebeu isso principalmente a partir de um livro, né, que até o Emmanuel citou no encontro passado, que está lendo, né, Emmanuel, o livro Memórias de um Doente de Nervos, do Daniel Paul Schroeder, né, que ele realmente era um psicótico, ele realmente escreveu essa obra, e né, lançada em 1903, e Freud chega às mãos de Freud, ele lê aquilo, né, adora aquele livro, e a partir da leitura e análise, ele percebe esse conceito de narcisismo, né? É bom que se diga que não foi Freud que introduziu o conceito de narcisismo na, na língua alemã. O conceito de narcisismo vem da psiquiatria, da criminologia, até da medicina, né? É um histórico aí, um pouco anterior, do conceito de narcisismo, mas quem realmente tira, né, o narcisismo do campo aí do, da, da, psico, da psicopatologia, digamos assim, é Freud, né, que vai dizer que é um processo normal de todas as pessoas, que todas as pessoas passam, que todas as pessoas estão mergulhadas enquanto um processo ou um complexo inconsciente, é Freud. E daí o próprio conceito de narcisismo ganha uma popularidade, né, entra na cultura, e a gente fala isso à torta e à direita, mas foi a partir de Freud, né. Em 1914, tem a publicação de Introdução ao Narcisismo, ele depois entra de cabeça nesse conceito, pesquisa bastante, né, observa nos pacientes, e aí tem uma grande reviravolta na compreensão da teoria psicanalítica. É mais um ponto de inflexão aí da psicanálise. A psicanálise tem vários pontos assim, que Freud pega um conceito e analisa melhor, e aí a visão da psicanálise começa a mudar. Então, a partir dessa obra aí, de 1914, acontece uma dessas inflexões. 1920, entre 1920 e 1939, Freud segue revisando, né, esses principais conceitos da psicanálise, como eu disse, ele nunca deixou de rever, e é um período que ele também dedica-se a alguns textos que são ditos de cunho sociológico, né, isso eu falei, que são ditos porque nas instituições psicanalíticas eles não são tão vistos assim como sociológicos, mas tem sim, de fato, Freud quis dar uma contribuição ao discurso social, né? Agora, partindo do sujeito, partindo da psicanálise, para tentar explicar o macro, né? Explicar o social. Essa obra aí é uma obra que eu digo para todo mundo que a gente devia morrer sem antes ler essa obra aí, O Mal-Estar na Civilização, né? Obra
grandiosa, dá uma compreensão. Se você lê O Mal Estar na Civilização, parece que ele escreveu ontem essa obra. Por muito tempo ela será bastante atual, né? É uma obra de 1930. Pessoal, aí, a gente já tem mais de 1h30. Essa parte aqui também, ela vai se alongar bastante ainda. Então, se eu for adiante, né, que é a psicanálise, a ciência do inconsciente, é a parte que eu vou explicar o conceito de eu, né, de ego, vou explicar a tópica. O que é que vocês acham da gente parar para perguntas? Me digam aí. No narcisismo, esse processo está presente em todas as estruturas? Tá. As três. Vocês não ouviram? Kátia perguntou aqui se o narcisismo está presente nas três estruturas, né? Na psicose, na neurose da perversão. Tá. Por isso que ele é um conceito realmente fundamental. Não é só fundamental na compreensão da psicanálise, é fundamental na estrutura mesmo do sujeito, de qualquer que seja a estrutura. É a nossa relação com o narcisismo. Né? Ele é fundante do sujeito. E aí, pessoal? Queria perguntas. Uhum. Tá bem baixinho. Quem que tá falando? Ah, Moisés, né? Uma vez eu li no livro do Pondé, ele fala alguma coisa relacionada a dois estágios do narcisismo que o Freud falava. Que o primeiro é quando a pessoa é criança e aquela história da pessoa ficar no campo, quando nasce um irmão mais velho, não tem atenção totalmente para si. Aí isso pode causar um estágio mais avançado de narcisismo na adolescência ou quando se torna adulto. Aí foi mais ou menos isso, não tenho certeza. Moisés, estava muito baixo e um pouco difícil de entender, mas vamos ver se eu entendi. Você leu em Pondé que existe dois estágios do narcisismo, não é isso? E que um é da primeira infância e o outro aparece na adolescência, é isso? Você quer dizer? Vamos lá. O narcisismo realmente ele é dividido. Vamos ver aqui o que Cintia disse. Então, pelo que entendi, tem um nível, todos têm um nível de narcisismo, todos nós temos narcisismo. Faz parte. É tipo assim, todos nós temos pele. Né? Todos nós, eu posso... que outra coisa que eu posso dizer que todo mundo tem que ter? Coração. Todos nós, faz parte. Eu acho que tem algumas estruturas que não são bem estruturas, mas que realmente estão fora dessa questão, por exemplo, síndrome de Down, você falou o quê, amor? O autismo, exatamente, o autismo tá meio fora disso, mas ela está na estruturação das três estruturas psíquicas, todo mundo tem. E aí você pergunta assim, nível de narcisismo, Cíntia coloca, existe um determinado nível para detectar, por exemplo, uma psicose. Nível de quê? De narcisismo? Não se detecta, né? Essa palavra não é adequada, mas assim, não se percebe. A questão da psicanálise é discurso. Você percebe as estruturas pelo discurso. Você tem que ouvir. Por isso que a psicanálise é uma técnica da escuta. Né? É um ouvido que
que escuta a alma humana, que escuta o sujeito. E escuta é uma escuta um pouco, que com o tempo é uma escuta treinada, né, a partir de um certo conhecimento psicanalítico, é uma escuta do desejo, né, o psicanalista é aquele que quer ouvir o sujeito, que está aberto a ouvir o sujeito, e também é uma escuta que percebe, através do discurso, a estrutura do sujeito, e aí passa a compreender melhor. Então, digamos assim, que se percebe a psicose pela escuta da narrativa psicótica, do discurso psicótico propriamente dito, certo? Às vezes é bem fácil, no caso da psicose é bem fácil você perceber, mas às vezes nem tanto, né? A gente passa muito tempo com dúvida ali qual é a estrutura do sujeito. Mas eu vou voltar para a questão do Moisés, quando ele falou esses dois estágios do narcisismo, né? E realmente Freud chama de narcisismo primário e narcisismo secundário. No início, Freud achava realmente que até uma certa idade da criança ela estava imbuída no narcisismo primário, e depois ela evoluía para o narcisismo secundário, e daí não retornava nunca, né? Era um estágio em que ela passava. E depois Freud vai percebendo que essa questão do narcisismo tem muito a ver com a libido. A diferença entre o narcisismo primário e o narcisismo secundário é para onde a libido escoa. E aí ele diz que existe a libido do eu, que é o primário, e a libido objetal. Professor, como assim? É quando a gente usa o próprio eu, o próprio corpo, como sede do prazer, né? É o alto prazer, o alto erotismo, e depois, com um certo desenvolvimento, né? Um certo crescimento, um certo desenvolvimento psicológico, mental e até corporal, você joga e tira a libido a partir dos objetos. A libido parte do sujeito, vai para os objetos e retorna. No narcisismo primário, ele parte de você e volta para você. Você tira prazer de você mesmo, por isso que é autoerótica. Mas no narcisismo secundário, que, digamos assim, ele seria mais evoluído, ele seria, digamos, mais adequado em termos sociais, você abraça um objeto e tira o prazer desse objeto. É por isso que a gente diz que o amor é sempre narcísico. A gente ama o outro como a nós mesmos. E por isso que nenhuma relação sempre vai dar certo, porque ninguém é igual a você, nunca vai ser. Então, o amor, o encontro amoroso é um encontro de uma identificação, você se vê no outro. Só que óbvio que isso é inconsciente, né? O amor não é um encontro de dois, é um encontro de um. Né? Isso eu sei que pode ser estranho para vocês, pode ser chocante, mas é isso mesmo e é o normal do ser humano, isso é normal. A gente se vê no outro, então a gente olha para o outro e conscientemente se vê nele. Ah, eu adoro Senhor dos Anéis. Ah, eu também, meu Deus do céu. Ah, eu adoro rock. Ah, eu também. Ah, não, é minha alma gêmea. Eu adoro filosofia, psicanálise. Eu também. Vixe, meu Deus do céu, eu tenho que casar com essa mulher. Então, é assim que funciona, entende? Aí a gente vai jogando essa libido para o outro, né? Mas tem que ter um retorno, né? Um prazer. O prazer tem que retornar para você. E aí existe esse grande encontro na vida das pessoas, pelo menos neurótica, que é esse encontro, né, que parece encontro de dois, mas é um encontro de um. Esse é um exemplo de uma libido objetal. A libido autoerótica, a gente percebe muito isso na criança, muito pequena, no bebezinho,
né? Ela coloca o dedo na boca, ela tem uma elasticidade, coloca a perna na boca, coloca o pé na boca, ela se come toda, porque é autoerótico, né? Agora, o que é que Freud descobriu depois, né? Ele vai apresentando em outros textos, que esse movimento de libido objetal, libido do eu, é contínuo na vida da gente. Quando a gente está em depressão, por exemplo, a libido está muito, muito calcado, né, muito amalgamado no eu. Quando a gente está doente, a gente se recolhe, ou deveria, né, se recolher, fica quieto, a libido vem. E aí é uma grande distinção que Freud vai fazer, né, a percepção que ele tinha, para a psicose. O neurótico é aquele que, uma vez passando o problema, uma vez passando a doença, uma vez passando o luto, por exemplo, a libido retorna ao mundo externo, retorna aos objetos, retorna aos laços entre as pessoas. Laço é isso, certo, pessoal? Eu sempre falo aqui em laço. Laço é jogar a libido em outras coisas que não só em você. Laços de amizade, laços familiares, laços amorosos, laço com o celular, né? Mas é um outro objeto que não você. E aí Freud percebe isso. O psicótico não. Ele é aquele que sempre, ele não consegue, né? Freud não lembro se Freud usou exatamente esse termo laço, mas ele sempre a libido está voltando para o eu. Ele não consegue estabelecer essa ligação de um narcisismo secundário, certo? O narcisismo secundário seria próprio da neurose. É uma evolução em que só o neurótico consegue. Mas mesmo o neurótico, em alguns momentos da vida dele, né, específicos, há um retorno para uma fase de narcisismo primário. Ela não uma vez que você chegou no secundário, está resolvido. Isso está no texto Introdução ao Narcisismo, né, aquele 1914. É porque ele tem duas traduções, tem dois nomes. Né? O último é A Guissa de Introdução ao Narcisismo. Né? A última tradução que eu li era assim. Então tá lá, essa percepção de Freud já está lá nessa obra, mas ele vai modificando com o tempo. Como eu disse, a partir de observações clínicas, ele vai tendo outras percepções que o narcisismo tem muito isso. Então, viu, Cíntia, respondendo, a gente não abre mão do narcisismo nunca, né? Tem muita relação com a nossa paranoia, né? É uma defesa, ela é importante a gente defender a nossa própria imagem, nosso próprio eu, né? Esse narcisismo é uma defesa do eu, mas também se ele ficar só no eu, você não faz laços, né? E tem gente que não faz laço não é porque não quer, né? Porque não tem uma estrutura realmente narcísica, não consegue ir além, né? A gente também pode chamar de uma estrutura egoísta, né? Egóica. Moisés colocou ou patológico, não é isso? Mas eu não sei mais do que você estava se referindo. O que Ô, mais, Freire, pessoal? tem hoje em dia grandes nomes da psicanálise vivos, assim, que sejam referência, que sejam influentes no Brasil, no mundo. Assim, sim. quais são? Olha, Que você tem ideia, que você segue? Eu tenho uma péssima memória, assim, para nome, de tudo, de escritor, de psicanalista, de músico. Mas, veja, o Jacques Lamillet, que era genro de Lacan, ainda é vivo. No plano teórico, porque assim, tem psicanalistas que são só teóricos, eles não atendem, mas dão grandes contribuições teóricas. E tem psicanalistas que eles são teóricos, né, escrevem, mas também atendem. Eu vou dar exemplo de pessoas próximas, assim. Lá em Salvador tinha
pessoa que fundou a instituição que eu faço parte, Sérgio Santana, né, para mim tá na psicanálise brasileira, no topo. Lá em Salvador tinha também deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui. Ele até escreveu aquelas biografias sobre Freud. Emílio Rodrigues, o argentino. Emílio Rodrigues, grandes contribuições para a psicanálise brasileira. Tem muitos, mas agora eu não me recordo do nome. Fora, né, a gente vê muito na França. A Ruth Lescaut, né, que ela diz que ela é filha de Lacan. Eu não sei se ela atende, mas ela é uma grande teórica da psicanálise. Deixa eu lembrar aqui pelo menos mais dois. Morreu semana passada Garcia Rosa. Garcia Rosa deu grande contribuição teórica da psicanálise. Morreu, acho que foi semana passada ou semana retrasada. Tem alguns livros do Garcia Rosa. E vai muito de linha também, né? Eu sigo mais a lacaniana, então eu reconheço mais os teóricos lacanianos. Que mais? Beleza. Que mais, pessoal? Professor, eu estava lendo em algum site a respeito que as pessoas agora elas estão tendo mais sonhos estranhos devido até à situação da pandemia e tal. Aí você falou que os sonhos têm muito a ver com o inconsciente, mas também tem muito a ver com a realidade, né, que está sendo vivida. Sim. É assim, a formação do sonho é uma coisa bastante complexa e bastante própria. Tem pessoas que a gente pode dizer assim, que quase nunca lembra do sonho. Não quer dizer que ela não sonha, ela não lembra. Tem pessoas que têm o hábito de lembrar do sonho quando está passando certas coisas na vida. Mas, quando acontece esse tipo de coisa, eu sonho mais. Não é que ela sonha mais, é que ela lembra mais. E, com certeza, quando a gente está passando em momentos, digamos assim, mais angustiantes, mais existenciais, que a gente, até sem querer, vai deixando as frivolidades da vida, as bobagens da vida de lado e começa a se preocupar com questões realmente importantes, os sonhos, com certeza, passam a ter uma formação significante muito mais forte. Né? Passa a querer lhe dizer alguma coisa de maneira, digamos assim, mais interessante para a gente prestar atenção. Né? O sonho está dizendo coisa para a gente o tempo inteiro, todo dia. Mas não é porque a gente quer que nem sempre a gente lembra. Eu, particularmente, eu já percebi que momentos que eu tendo a lembrar mais dos sonhos. Eu já percebi, eu tenho essa percepção própria. Eu já dei mais importância em uma época ao sonho do que outras, né? Ficava mais prestando atenção e querendo lembrar o que eu tinha sonhado, né? Eu já anotei sonhos, já teve vezes de eu acordar, anotar o sonho e voltar a dormir. E depois não lembrar nada daquilo que eu tinha anotado, não lembrar nem ter anotado. Então tem isso. Agora, como a gente está vivendo realmente um momento em que a incerteza, e toda incerteza gera angústia, é muito forte, né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão, digamos assim, as que estão percebendo, estão encarando e levando a sério a coisa, percebe que é uma proximidade com a morte muito mais comum do que em tempos normais. Infelizmente, ninguém pode dizer que está livre da morte porque tem 15 anos, ou porque tem 16, ou porque tem 25, ou porque é atleta. Né? Já teve fisiculturista que morreu.
gente que vive disso, de ser atleta, que pegou Covid e morreu. Não tem público-alvo mais. Né? O único padrão que tem se mantido é doença pré-existente, mas é em termos de maioria. Tem pessoas que aparentemente não tinha doença pré-existente, ou pelo menos não sabia que tinha, e que morreu também. Teve gente que ficou curado também, os dois. Teve gente com doença pré-existente que ficou curado, tinha pessoas que não tinham doença pré-existente que ficou curado. Então, essa realidade, essa incerteza de que eu posso pegar e que eu realmente posso vir a morrer, ou um parente meu, um ente querido meu, causa uma apreensão normal em qualquer pessoa que tenha coração, né, e que seja ser humano. Então, isso é normal. Então, os sonhos acabam refletindo nesse sentido, né? É o que a gente chama de sonhos de angústia. O que a gente costuma chamar de pesadelo, né, o nightmare, na psicanálise chamado sonhos de angústias. E os sonhos de angústias, geralmente, como eles vão lá no fundo da alma da gente, têm uma tendência a serem mais significativos, né, ter uma mensagem mais forte para a gente. Então, isso que você está dizendo é totalmente possível e faz sentido num momento como esse. Agora, ninguém deve se desesperar, né, ninguém deve ficar achando que vai morrer no outro dia, que vai pegar a doença, não vale a pena, certo? Isso aí é normal, um dia a gente ficar mais aperreado que outro e sonhar. Eu acho até que sonhar é uma forma de botar isso para fora, né? O nosso inconsciente dá uma resolução a isso simbolicamente, e aí a gente, quando acorda, tenta reformular simbolicamente isso, mas, de maneira geral, não vale a pena ficar muito pensando nisso, não. A gente tem que, para essas coisas, a gente tem, do que a gente não tem domínio, quanto menos domínio a gente tem de uma coisa, eu acho que mais racional a gente tem que ser. Eu acho que a razão serve para isso, né? Tentar controlar aquilo que não é controlável. É o quê? São os cuidados. Bom, eu vou ter mais cuidado, eu vou seguir certinho aqui, ó. Não vou me expor, vou lavar bem as mãos, vou usar álcool, não vou contaminar os outros. Então, a gente tem que ser o mais racional possível para essa coisa passar. Se tiver um acidente e eu pegar, né? Vamos contar com a medicina, vamos contar com a sorte, vamos contar com a própria saúde, que você provavelmente pode te ajudar e vencer isso aí. Certo? Não vale a pena ficar muito pensando nisso. Não podemos ser irresponsáveis de não tomarmos os cuidados, mas também a gente não pode ficar inculcando isso na cabeça, porque nem a gente vai ajudar e nem a gente vai ficar com a cabeça boa para aguentar esse período que a gente é obrigado a ficar recluso, né? Tem que ficar com a cabeça boa. Cabeça e corpo, né? O que mais, pessoal? Ô, Freire, eu estava lembrando aqui, falando sobre sonhos, que nas 5 lições de psicanálise, quando Freud foi falar da importância que o sonho tem para poder meio que acessar o inconsciente, meio que descobrir os desejos. Aí ele estava falando que quando a gente ia interpretar, pelo menos o que eu lembro, né? Quando a gente ia interpretar, não era realmente o que estava lá no sonho. Então, a minha pergunta é como é que a gente deve interpretar um sonho mesmo? Assim, e se você tem algum exemplo de um sonho, de algum caso, de alguma pessoa, e o que ele realmente representava? Porque não ficou muito claro para mim quando eu li. Não tenho, não tenho nenhum exemplo de um caso aqui, não. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu não lembro se foi em Freud que eu li, eu acho que talvez tenha sido, em que quando ele vai explicar isso, como o sonho é uma manifestação. Freud começa teorizando o seguinte: o sonho é uma manifestação de um desejo não realizado.
E aí vem um problema que, assim, o que é desejo? Desejar é simplesmente querer uma coisa que você quis durante o dia e não teve, e aí você sonha, ou é uma coisa muito mais profunda? Né? O desejo é querer um objeto, ou o desejo é o que faz eu querer várias coisas na vida, inclusive objetos, né? Bom, numa criança, o desejo não está formado ainda, não está estruturado. Então, ele pega exemplos de crianças em que ele diz assim, a criança quis muito, por exemplo, durante o dia, tomar um sorvete, foi frustrada, né, não conseguiu tomar aquele sorvete, e é natural que ela sonhe com o sorvete. Então, ali, né, que ela sonhe ela tomando um sorvete e satisfazendo aquela vontade, aquele desejo que ela teve durante o dia. Aí a gente pergunta assim, então é assim que o inconsciente funciona? Ele disse, não, mas aqui, isso é um exemplo de uma matriz. Desejar não é querer uma coisa. O desejo ele tem essa faceta do incompreensível. É aquilo que nos move, né, a sempre buscar, sempre querer mais, sempre querer dar significado às coisas, mas ele não tem um objeto específico, não tem um objeto do desejo. Então, como ele é incompreensível, ele Freud diz que o sonho tem o umbigo, né? Tem o núcleo lá. Freud diz que todo neurótico em seus sonhos, ele sempre volta ao mesmo lugar. O sonho, Freud diz que é uma cena, né? É a outra cena. Por isso que o inconsciente mesmo da gente o que a gente é de verdade, é quando a gente está sonhando, porque lá a gente é livre. Então, ele diz que é lá onde está o umbigo, a causazinha do nosso desejo, que toda noite a gente retorna para tentar encontrar, tentar estar em paz com isso, mas uma hora a gente acorda. E isso esse desejo ele é tão complexo, ele é tão inassimilável, que quando a gente está acordando, a consciência começa a perceber esse material, que ele seria inapreensível, incompreensível para a nossa vida consciente, então a consciência trata de mudar ele. Ele começa a modificar, ele começa a relacionar com coisas que a gente viu, com coisas que a gente ouviu, com coisas que a gente lembra, com coisas do dia anterior. Então, na verdade, o que a gente lembra, a gente nunca lembra de um sonho inteiro, a gente lembra de pedaços de sonho, às vezes até de uma voz. Às vezes a gente lembra só de uma frase. A gente lembra, às vezes, só de uma imagem, sem som, sem nada. Então, o que é interpretável é aquilo ali. E aí, só uma pessoa, talvez, que tenha passado por um processo analítico, ou esteja em análise, que tenha já um conhecimento razoável sobre a sua condição subjetiva, né? Ou seja, alguém que já reconhece o seu desejo, que pode dizer que ela faz uma interpretação mais confiável do próprio desejo. Eu vou lhe dizer uma coisa, depois de um tempo, a gente passa a não ligar, depois que você tem um certo tempo de análise, né? Não é só tempo, mas, digamos assim, uma certa profundidade da análise, a questão não é temporal, você não se incomoda mais com os atos falhos, né? Você não se incomoda mais com os xistes, e os sonhos você interpreta de maneira mais fácil, você sabe por que sonhou aquilo, você não esconde mais aquilo de você mesmo, você aceita, você assume, né? Então eu acho que tem que ter... Agora, tem pessoas que são capazes de, sei lá, ter uma genialidade, são capazes de fazer interpretação, de relacionar uma coisa com outra, mas o recalque é forte. O recalque é aquilo que não deixa, né, o desejo, digamos assim, aparecer de forma total, não dá para interpretar o desejo assim, porque o eu
ele vê isso como uma coisa ameaçadora, uma coisa que não consegue dar um sentido, uma interpretação. Então, uma pessoa analisada, ela já está com isso mais apaziguado, os efeitos do recalque já estão mais apaziguados, então você é capaz de interpretar o próprio sonho. Interpretar os sonhos dos outros, sem ser o psicanalista dela, é jogar no escuro, assim, às vezes você quer dar um sentido ao sonho dos outros, uma coisa que é sua. Acho que você sonhou com isso por causa daquilo. Você tem que conhecer muito a pessoa, né, muito o sujeito, para saber com que aquilo está relacionado na vida da pessoa. Tem que conhecer muito, muito mesmo. É uma coisa sei lá, de anos, de você ter ouvido bastante sobre a vida dessa pessoa. E tem um momento, somente no início da análise, que o psicanalista interpreta seu sonho e você não. Você não consegue. Você não consegue fazer uma ligação de uma coisa com a outra. E ele sim, porque ele já está percebendo alguns tropeços que o seu inconsciente, algumas dicas que o seu inconsciente já deu e nem ele mesmo percebeu ainda. Certo? Saquei, entendi. Que eu tava olhando essa questão de interpretações de sonhos e pensando que, poxa, eu nunca entendi nada dos meus sonhos. Nunca, não encontro relação assim com nada. Mas seus sonhos tendem a se repetir? Não, acho que não. Não Pelo que existe eu lembro, um temazinho que sempre se repete, não, pelo menos? eu acho que sim. Acho que sim, mas parando pra pensar agora, Passa a observar, aí depois vou, você diz. vou. Tá me deixando encucado isso aqui. Tem um umbigo do sonho. Beleza. Moisés falou, vizinho, fica interpretando o sonho para jogar no bicho. É bom demais isso. Queria que o sonho... uma coisa que Freud vem romper com a tradição é justamente essa coisa de que o sonho, primeiro, é premonitório, né? Ele sempre está apontando uma coisa para o futuro, e segundo, que o sonho tem uma interpretação única. Ou seja, sonhou com isso, é isso. Então, antes de Freud, e incrivelmente até depois de Freud, o que a gente mais vê aí, né, são livros de sonhos, dizendo assim, sonhou com cobra é isso, sonhou com um avião é isso, sonhou com dinheiro é isso. Pessoal, sonhar com cobra, para uma pessoa, naquele sonho, naquele momento, pode significar uma coisa. A mesma pessoa, depois de um tempo, sonhar com cobra pode significar outra coisa. É isso que eu acabei de falar. Você tem que conhecer a vida da pessoa. É uma bobagem achar que existe um sentido único e universal para o sonho. Não existe. Do ponto de vista da psicanálise, pelo menos, não. Do ponto de vista da cultura, eu até entendo, né? Isso é uma coisa boa de se acreditar, é uma coisa legal de se acreditar. Mas para a psicanálise não faz muito sentido. Eu tive uma aluna, muitos anos atrás, acho que foi eu nem era professor do Estado ainda. Não, era. E eu, numa aula, acabei falando alguma vez de alguma coisa de psicanálise, tá? E aí eu falei claramente, olha, os sonhos não têm sentido universal. Mas depois desse dia, toda a aula, essa menina veio dizer, professor, eu sonhei com isso, quer dizer o quê? Eu digo, eu não sei, eu conheço a vida. E ela insistia, na outra semana, professor, eu sonhei com não sei o quê, o que quer dizer? Eu disse, eu acho que eu estou com um problema de didática seríssimo aqui, porque eu acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você pode sonhar 1000 vezes com a mesma coisa que eu não vou saber, eu não tenho como interpretar, a não ser que eu te conheça. Mas não entrava na cabeça dela, né, o hábito é muito mais forte, que os sonhos não têm um sentido. Eu sonhei que estava brigando com não sei quem. Eu disse, pronto, você queria brigar com ela, está interpretado aí. Você não gosta dela. Para ver se ela me deixava em paz. Porque ela não entrava na cabeça dela isso de que
não se interpreta assim, dessa forma, né? Me traga o que você viu no sonho que eu vou dizer o que quer dizer. Não funciona dessa forma, né? Inconsciente não é assim. Agora, tem sonhos bastante direto também, viu? Nem tudo no sonho como é que eu diria, tão místico, tão escondido, né? Tem sonho que a própria pessoa lembra do sonho, sabe do que aquilo tem a ver com ela. Raíssa, eu acho que quando eu estou preocupada com minha relação com uma pessoa, eu sonho com ela morta. É só um palpite. Bom, Raíssa, enquanto você só sonhar, tá bom. Né? Espero que não passe disso, né? Eu acho que a estrutura neurótica é aquela justamente que tem o poder de sonhar com uma coisa e principalmente de falar sobre uma coisa, justamente para a gente não fazer, não realizar, né? Sonho é realização de desejo. Isso aí Freud descobriu lá em 1899 e essa verdade continua valendo, né? Eu sigo isso. Sonho é realização de desejo. O sonho não engana. Você se engana. Você engana os outros. Agora, o sonho não te engana. Você sonha com a coisa, tem muito a ver, tem totalmente a ver, aliás, com o seu desejo, realmente. Tem totalmente a ver com o que você deseja. Cíntia, às vezes, é só um resumo do dia a dia. O sonho, às vezes mas por que seu inconsciente tem essa necessidade de fazer um resumo do dia a dia? Se já aconteceu, para que você iria sonhar com o que já aconteceu? Tem algo a se interpretar. Você pode até dizer assim, é um sonho meio que não me chama atenção, né? É um sonho nada a ver, né? É um capítulo de uma novela que se eu não tivesse visto não faria a menor falta, não tem ligação com nada, parece que não tem ligação com nada, né? Tem dias que é assim, mas que sempre tem um sentido, tem sempre um recado do inconsciente, tem. Raíssa, tá ótimo, mas ver alguém querido morto é chato. Sim, mas aí é que tá, né? Quero ver ninguém morto, não, mas vou pensar na questão. Aí é que tá. A gente vai ver, acho que é o próximo assunto, o inconsciente tem uma relação bastante contrária à consciência. O que é estranho na consciência é normal no inconsciente e vice-versa. Então, assim, é insuportável pensar na morte de alguém, mas o desejo pode ser realmente de que tal pessoa morra. Então, você acaba sonhando. Ou seja, realizou um desejo. Ah, mas eu não queria, não queria. No fundo, queria. O consciente não mente. O consciente não engana. Moisés, às vezes eu sonho com pessoas aleatórias. Essa é uma questão interessante, sabe, Moisés? Eu já pensei sobre isso, de, por exemplo, a gente tem um sonho que tem multidão, um monte de gente, de onde vem esse povo todo? Será que são pessoas que a gente já viu e nem lembra que viu e está lá no sonho, até com esse papel, né, de só fazer volume de gente? Ou a nossa mente tem essa capacidade de criar pessoas novas na nossa cabeça, com rosto? É uma questão interessante. Só que eu acho que o que importa é que mesmo que você sonhe com uma multidão, você vai focar em alguém. Eu acho que importa é esse alguém. O que importa é o sentido que você está numa multidão, isso é interpretável, e quando a gente mira em uma pessoa ou outra. Eu acho que o que é interpretável é isso. Mas eu já me perguntei bastante sobre isso, né? Se é minha cabeça que cria tanta gente, porque a gente sonha com pessoas assim, quem é essa pessoa? Eu não conheço, nunca vi. Vá lá, a gente
a gente vê tantas pessoas no nosso dia, ou então fala rápido, acho que fica gravado em algum lugar. Manuel, eu tenho medo. Raíssa, professor, eu quero dormir hoje. Anísia, muitas descobertas interessantes. Psicanálise, é isso que eu estava falando da psicanálise, né? Quando comecei a ler, que é aquela coisa, não acredito que existe esse mundo ainda. Parece que já inventaram tudo, descobriram tudo, mas não, aí ainda vem a psicanálise. É essa sensação que eu tinha também, sabe? E por isso que me fazia ir cada vez mais. Moisés, pessoas que eu nunca vi aparecem. Então, como eu falei, é essa sensação que a gente tem, né? Mas será que é mesmo? Raíssa, interpretação. Moisés quer conhecer gente nova. Aí, Raíssa já está interpretando o sonho de Moisés. Psicanálise é linguagem, né? Às vezes é mais importante o que a gente diz do sonho do que o próprio sonho. É isso que você tem que interpretar. O que mais, pessoal? Vamos ficar por aqui. Manuel, tá por aí, não? Não estou vendo, Emanuel, já saiu ou teve algum problema? Também gostei. Tá, então vamos concluir, certo, pessoal? Antes que eu o quê? Não. O intuito não é esse, não. Então vamos encerrar por aqui. Como sempre, quem quiser fazer mais perguntas no grupo é só fazer. Eu acho que essa semana eu já vou indicar algum texto que seja curtinho para vocês lerem, né? Principalmente esses textos mais amplos, mais resumidos da psicanálise, né? Como o próprio 5 lições da psicanálise. Mas daqui para amanhã eu coloco lá no grupo, certo? Valeu mesmo. Eu, por enquanto, não posso dizer qual o próximo dia, porque talvez eu faça uma cirurgia no dente quarta, mas não tenho muita certeza. E se realmente eu fizer, eu não sei quando eu vou estar bom para falar. Mas quarta eu tenho uma ideia disso e já falo para vocês, certo, pessoal? A Anísia está falando, está salva a reunião, você vai postar no YouTube isso, vou editar primeiro, e depois eu coloco lá. Eu acho que daqui para amanhã ou quarta eu posto. Naquele formato, né, eu tenho que dividir em 2, pelo que eu já expliquei, e posto lá, dou uma editada, e é isso aí, certo? Eu não posso deixar marcado já agora próximo, porque eu estou dependendo dessa cirurgia no dente. Eu estou com a impressão que eu ainda não vou fazer na quarta, mas se eu fizer, eu vou ficar uns dias sem poder falar aí, talvez até tenha que ficar deitado. Mas se não, a gente já marca a partir da quarta ou da quinta a nossa próxima reunião, certo? Por mim também tem que ser logo. Beleza, pessoal? Beleza, Valeu, Freire. Valeu aí. obrigadíssimo. Obrigadíssimo e boa tarde a todos. Valeu, boa tarde. Valeu, até mais. Valeu, professor. Você merece uma salva de palmas. Valeu, obrigadíssimo.